Nail, meu ídolo Robinho e o Zúñiga. Eita p***! The ALS Ice Bucket Challenge. 3, 2, 1. Now I nominate Ellen, Barack Obama, who else? Crystalia. Good luck. Dump buckets of ice over there for ALS. Yeah, baby. Boa tarde. Se ainda não tinha visto esse desafio do banho gelado nas redes sociais, agora vai entender que história é essa, que moda é essa que está envolvendo aí tanta gente famosa. É uma campanha para arrecadar dinheiro para a pesquisa de cura da doença degenerativa, sobre a qual o Jornal da Alterosa falou na sexta passada. A esclerose lateral amiotrófica, ou doença de Lou Gehrig, conhecida pela sigla ELA no Brasil e ALS nos Estados Unidos, e que atinge cerca de 350 mil pessoas hoje no mundo. Bom, essa campanha virou sucesso com esses vídeos e em poucos dias arrecadou milhões. Famosos do futebol, da música, do cinema, do mundo empresarial influenciam um número crescente de anônimos. A campanha já arrecadou desde 29 de julho, quando começou, cerca de 11 milhões e meio de dólares. O número divulgado nesse sábado pela Associação ALS é praticamente 7 vezes maior do que a quantia doada no mesmo período em 2013, que foi de 1 milhão e 700 mil dólares. A campanha do banho gelado, em inglês Ice Bucket Challenge, conseguiu 220 mil novos doadores para as pesquisas de cura da doença, atraídos pelos vídeos publicados nas redes sociais. E é para ajudar gente como o técnico em eletrônica Gleison, que começou a manifestar os sintomas da esclerose em 2010 e perdeu os movimentos e a fala. Mas como todos os portadores da esclerose, ainda tem o cérebro em perfeitas condições e se manifesta por meio de um computador com voz. Bom dia, Rangel e equipe da TV Alterosa. O mesmo aconteceu com o produtor musical famoso em BH, Fernando Monstrinho, que enfrentou a ELA por 10 anos, período em que escreveu livros sobre a história dele, sobre a doença, e que morreu no começo deste mês de parada cardíaca. O único alívio para estes pacientes e também para o seu Johnny, de 62 anos, é o amor da família, além de um medicamento chamado Riluzole, que retarda o progresso da esclerose, mas que está em falta no SUS. Eu queria fazer alguma coisa e não tem. Esse medicamento é o único que ainda resolve alguma coisa ajudando ele. E está em falta desse jeito. E não sou só eu que estou precisando, tem mais pessoas. Então, gente, mais importante do que aparecer na rede de computadores tomando banho gelado é contribuir para a campanha. O dinheiro é para ajudar esses portadores a comprarem o Riluzole, que custa R$ 650 a caixa para 15 dias, e ainda arrecadar verba para as pesquisas de cura da doença. Entre no site da ALS Association, que é a Associação Americana, para saber como fazer. Já, a entrevista exclusiva com a testemunha-chave do caso Bruno, que teria ouvido Bola contar que matou Elisa Samúdio. O presidiário Jailson Oliveira nunca tinha dado entrevista. Ele tem medo de morrer, mas aceitou falar com o repórter Eloy Oliveira dentro da penitenciária Nelson Hungria. Ele conviveu na carceragem com Marcos Aparecido dos Santos por 1 ano e contou nessa entrevista tudo o que o condenado pela execução do crime teria admitido ter feito. Aguarde para ver a entrevista daqui a pouquinho. Agora nós vamos falar de um mal que mata mais do que qualquer doença, que é a violência no trânsito. E olha como tem gente brincando com a vida. 2 motoristas embriagados provocaram acidentes no anel rodoviário na madrugada desse domingo em Belo Horizonte. Um deles sem carteira e o outro na contramão. Que isso, o cara tá na contramão no anel ali, na tora. O vídeo feito por um motorista que passava pelo local mostra a BMW seguindo pela contramão no anel rodoviário, na altura do bairro Dom Bosco. Segundo testemunhas, o homem estava em alta velocidade. Eu tô a 100 por hora e eu não tô conseguindo acompanhar ele, ó, 120.
O motorista que faz a filmagem alerta sobre o risco de acidente. Aqui, irmão, carros vindo e ela passando. Vai bater, velho. Até que a batida acontece. Tô conseguindo pegar a placa, deixa eu ver aqui, agora isso vai dar. Ai, bateu. Ai, bateu. Os carros ficaram destruídos. Uma vítima que estava no Corsa teve fratura exposta em uma das pernas. Daniel Nóbrega de Lima de Oliveira, de 33 anos, foi autuado em flagrante. Ele fez o teste do bafômetro. O resultado foi 0,87, o que já caracteriza, segundo a lei, crime de trânsito. Segundo informações dele, ele não sabe precisar como ele chegou naquele ponto. Ele só se lembra do momento do acidente. Escutou o barulho e o veículo vinha em direção a ele, escutou o barulho, mas não sabe precisar como ele conseguiu chegar naquele local. Ele estava embriagado quando os senhores chegaram? Sim, em conversa com ele, ele afirmou que havia de bebida alcoólica e estava vindo de uma festa e havia feito uso de bebida. De acordo com a delegada, o motorista teve a carteira de habilitação recolhida e agora vai responder por embriaguez ao volante e também por lesão corporal. Ele contou à polícia que seguia do bairro Sagrada Família para Nova Lima, onde mora. Tentar retornar para sua residência, ele acabou errando o caminho, porque, segundo ele, no bairro Goiânia não teria sinalização. E quando ele deu por si, já estava na contramão de direção. E quando ele assustou mesmo, é quando ele já havia colidido com o veículo que vinha em sentido contrário. A polícia registrou uma outra ocorrência de embriaguez ao volante, também no anel rodoviário. Alisson Daniel Alves, de 28 anos, bateu o carro na mureta que divide as pistas, na altura do bairro São Francisco. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou 0,31. Segundo a PM, o carpinteiro é inabilitado e ligou para o 190, dizendo que o veículo havia sido roubado. Bebi 2 latas de cerveja. Por que você ligou para a polícia dizendo que tinha sido roubado? Eu fiz isso com a intenção de, como se o carro fosse por detão, tinha como tirar. Com esse queijo de roubo. Ele confessou que ele mesmo teria feito essa queixa furta via 190 para fugir das responsabilidades aí do acidente, uma vez que ele não é habilitado para conduzir veículo. Ainda responder por dirigir embriagado, sem carteira e ainda por falsa comunicação de crime, né? Já o condutor que foi atingido pelo motorista bêbado na contramão do anel está no hospital João 23 com fêmur fraturado, escoriações pelo corpo e respira com a ajuda de aparelho. Na volta do feriado, gente, a Polícia Rodoviária Federal multou 71 motoristas que andavam no acostamento da BR-381 entre Sabará e Santa Luzia. Na MG 424, em Matozinhos, um acidente matou uma pessoa e feriu 4. A testemunha-chave de acusação dos réus do caso Bruno dá primeira entrevista e com exclusividade ao Jornal da Alterosa. Jailson Alves de Oliveira, o presidiário que diz ter ouvido Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, contar que matou e como matou Elisa Samúdio, tem medo de morrer. Mesmo assim, conversou com o repórter Eloy Oliveira na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Os presos todos desejam a minha morte, não, né? Parece que todo mundo te odeia. Me odeia, pelo fato de eu ter denunciado na época, na ocasião, os fatos tudo, né? Preso comum pode trabalhar, né? Eu não posso pelo fato de eu ter denunciado a coisa. Então não tem como eles me impor para trabalhar se não tem um meio de manter segurança, né? Você convive com medo o tempo todo? Eu convivo com medo. Se tiver uma rebelião no caso, por exemplo, o primeiro lugar que eles vão vir é para me matar lá na enfermaria. A declaração é do preso Jailson Alves de Oliveira, de 44 anos. O homem marcado para morrer foi considerado pela Justiça de Minas Gerais a principal testemunha para condenar Bola, Bruno e Macarrão pela morte de Elisa Samúdio. Jailson cumpre pena de 35 anos e 7 meses por latrocínio, roubo seguido de morte. Antes de ir parar atrás das grades, o pedreiro era uma espécie de informante da polícia. Em 2012, ele fugiu da prisão, segundo ele, porque foi ameaçado por um dos envolvidos na morte de Elisa. Jailson Alves de Oliveira está preso há mais de 2 anos aqui na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Por causa das ameaças que ele recebe até hoje, o único local seguro encontrado pela direção do presídio é a enfermaria, onde ele é mantido longe dos outros presos.
Foi atrás desses muros, dividindo um mesmo pavilhão, que Jailson diz ter ouvido de Marcos Aparecido dos Santos uma confissão sobre a morte de Elisa. Uma convivência de quase um ano, que ele vai revelar agora nesta entrevista exclusiva à TV Alterosa. Eu morava na cela 17, ele na cela 15. Só que o pavilhão H é um antigo hospital. Então lá não tem grades. Lá é porta de madeira, na ocasião, na época, era porta de madeira. E todas as portas eram abertas, cada um tinha sua chave. Então não era tranca. Você pode consultar até aqui a direção que eles vão te informar. Não tinha tranca, era aberto. Então esse Bola, quando ele veio e não tinha nem cela para ele ficar. Ele morava no fim do corredor, no final do corredor do pavilhão H, e num colchão no chão. Quando estava passando no jornal o caso sobre a Elisa, tudo, ele ia para minha cela e pedia para ficar vendo na TV. De acordo com Jailson, foi a partir da exibição das imagens das buscas na Lagoa do Nado que Bola começou a revelar os detalhes de como teria matado Elisa Samúdio. Aí pegou assim, eles estão procurando lugar errado, só se os peixes falassem, ele falou comigo. Eu falei, mas por que se os peixes falassem? Ele falou assim, porque eu joguei somente as cinzas ali. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque eu queimei ela no micro-ondas. Eu falei, mas o que é micro-ondas? Eu dei uma de boa, porque eu sei o que é micro-ondas, né? Ele falou que encheu ela de pneu e queimou. Jailson afirma que Elisa foi levada até a casa de Marcos Aparecido, em Vespasiano, onde ela foi torturada e morta. Na versão dele, a jovem estava acompanhada de Bruno, Macarrão e os dois primos do goleiro, Sérgio e Jorge Luiz Rosa. O Macarrão tinha levado ela diretamente na casa dele. Chegando lá, ele chegou para a Elisa e ela falava assim, não me bate mais não. Inclusive ela estava até sangrando, ele falou, de uma coronhada que ela tinha levado na cabeça. Aí ele falou assim, não, você não vai apanhar mais não, você não pode ficar tranquilo, você não vai sofrer mais não. Aí pegou na mão dela, e você usa maconha, você usa droga? Ela, não uso droga não. Aí ele cheirava a mão dela, você não vai usar mais não. Aí decepou a mão dela, ela viva. Ali ele deu um mata-leão e dispensou os primos, mandou embora. Bola também teria confessado a Jailson quanto recebeu para matar Elisa Samúdio. 75 mil. Eu falei, mas só isso? Eu falei para ele, não? Porque ele falou comigo, 75 mil. Ué, mas tá, dois matam uma pessoa por 75 mil? Eu acredito que tenha sido mais. Ele falou bem claro comigo que não matou o bebê porque não tinha pago para matar o bebê, que foi combinado de matar somente a Elisa Samúdio. Nesse momento da entrevista, Jailson fez uma revelação e pela primeira vez fala abertamente acusando os policiais Gilson Costa e José Laureano de participarem diretamente da morte da jovem. Aí quando ele deu o mata-leão, ele dispensou todo mundo e chamou o Zezé, que o Zezé que ajudou na execução, o Zezé e o Gilson. Então esses dois policiais estão sendo investigados, têm participação nesse crime? Tem, e foi esses mesmos que me ameaçou desde lá para cá. Segundo que ele me informou, que ele tinha levado ela pro GRE, lá onde ele fazia treinamento pessoal lá, e lá que foi feito a queima lá nos pneus. Aí ele disse que passou ele, o Gilson e o Zezé a noite toda até que virasse pó. E que no dia seguinte juntaram e levaram assim e jogaram na Lagoa de Esmeralda, onde ele disse que só se os peixes falassem. O preso também revelou que Bola costumava falar com prazer sobre as mortes que ele teria cometido. Ele ficava brincando com todo mundo ali, tem um campo aqui, a gente saía para jogar bola, aí tem um monte que fica sentado lá esperando acabar o tempo, né, para entrar no lugar, né? Aí ele ficava com a mão se eu cheirar sua mão, eu vou cortar sua mão, ficava brincando na época, aqui, todo mundo aqui, então até eu sentia mal de ver isso. Eu dava vontade de eu até bater nele, a covardia que ele fez com a mulher, eu tinha ódio dele. O Jornal da Alterosa tenta fazer contato e ouvir os policiais Gilson e Zezé sobre essa acusação, até agora sem sucesso, mas eles ainda são investigados em um inquérito da Delegacia de Homicídios por envolvimento na morte de Elisa Samúdio. E não foram a júri porque a Polícia Civil diz não ter provas suficientes contra eles. Amanhã você vai ver outras revelações de Jailson Alves de Oliveira, inclusive sobre o tal plano para matar a juíza, o promotor e advogados do caso Bruno.
Jailson também falou sobre o assassinato do primo de Bruno há 2 anos. Sérgio Rosa Salles foi réu, confesso, e testemunha de acusação dos outros envolvidos na morte de Elisa Samúdio. Nesse domingo, parentes e amigos dele fizeram uma homenagem ao primo do goleiro. Eles acreditam que Sérgio não foi morto em um crime passional, como apontaram as investigações da polícia. Antes de começar a partida, os jogadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem a Sérgio. As equipes foram formadas por amigos e parentes do rapaz. Alegria dele poder estar no meio dos amigos jogando bola. E hoje nós estamos para fazer essa festa para ele aí. Se Deus quiser, esperar esse julgamento acabar, vai dar uma paz para a família da gente. O jogo foi no campo do Providência, no bairro Minaslândia, onde vive a família do jovem. Alguns parentes acompanharam a partida usando camisas com fotos de Sérgio. Mostrar, para todo mundo que ele não é aquele monstro que todos colocaram ele, que ele não é aquele X9 que falaram que ele era. Mostrar para todo mundo quem realmente é o Sérgio, como todos gostam dele. Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro Bruno, foi morto no dia 22 de agosto de 2012, perto de casa, no bairro Minaslândia. Inicialmente, a polícia investigou a suspeita de homicídio por queima de arquivo, mas a hipótese foi descartada após a conclusão do inquérito. Sérgio respondia por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. Segundo a polícia, ele era peça fundamental no caso que investigava o desaparecimento de Elisa. Chegou a ficar preso por pouco mais de 1 ano e depois conseguiu deixar a cadeia. A gente quer justiça, que quem fez isso seja punido, porque não pode ficar assim, A gente quer justiça. Um casal foi acusado e indiciado da morte de Sérgio. Denisa Cesário da Silva foi condenada a 13 anos de prisão. Ela disse que foi assediada pelo primo de Bruno um dia antes do crime e que comentou o fato com o então namorado Alexandre Ângelo de Oliveira, apontado como executor. Ele será julgado nesta quarta-feira. Um ônibus de turismo invadiu uma empresa nessa madrugada no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte. O acidente foi numa curva perigosa, no final do anel rodoviário e na chegada da BR-040. Chovia fino no momento do acidente. O motorista do ônibus saiu do anel rodoviário e pegou a Avenida Vereador Cícero Ildefonso, quando perdeu o controle da direção e passou reto na curva. Ele arrebentou o muro e o portão de uma empresa de peças e serviços e ainda bateu num caminhão prancha que estava estacionado lá dentro. O caminhão foi lançado contra a parede de um galpão e ficou com a cabine danificada. Os passageiros quebraram as janelas de emergência para sair. Por sorte, ninguém se machucou. Com dificuldade, eles retiraram as bagagens e aguardaram um novo ônibus enviado pela transportadora. Ninguém ficou ferido. Passageiros de algumas linhas de ônibus ficaram sem transporte nessa manhã em Belo Horizonte. Motoristas da aviação Saritu estão parados em greve por falta de pagamento de horas extras. Motoristas e cobradores de 11 linhas de ônibus se recusaram a pegar serviço nessa manhã e se concentraram nas ruas próximas à garagem da empresa, aguardando negociação com os patrões. Eles alegam que não receberam o pagamento de horas extras e nem a participação nos lucros. Você conta com o dinheiro, É um pagamento que não sai, ferra, Chegou o estupim, aí todo mundo agora recorreu, foi o quê? Fazer essa greve. Segundo o sindicato, cerca de 500 trabalhadores estão prejudicados. A empresa deixou de pagar as horas extras, o adicional noturno, enfim, a provocação da paralisação total foi por ter deixado de pagar as horas extras dos trabalhadores. Com os ônibus parados na garagem, muita gente se atrasou para o trabalho. O jeito foi pegar linhas alternativas para não ficar sem o transporte. É difícil, Muito difícil, complicado. Quem não tem nada com a riqueza lá do empresário, do coletivo urbano, é que paga aí a fatura, Trabalhar para ficar sem receber é difícil, Então você concorda com a paralisação dele? Concordo, plenamente. Mesmo atrasando um pouco? Concordo. Só tem que chegar no centro, Eu estou esperando 8501 mesmo. E hoje foi o primeiro dia útil de funcionamento do MOVE em 2 estações de Belo Horizonte, a Vilarinho e a Venda Nova. Teve quem achou o trajeto mais rápido, mas muitos passageiros reclamaram da falta de informações. O que mais se via nessa manhã era gente desorientada. Tem que ser assim, com bastante pressa mesmo. Afinal, o relógio não para.
E as novidades para muita gente vão na contramão do ponteiro, no rumo do atraso. Tô muito, agora que o cara falou que o ônibus está saindo ali já, tô um pouco atrasado. Fica até esperando os trem, não? Tá muita confusão aqui, não tá dando pra nada. E o que tinha de gente sem saber para onde ir? Você entender porque a gente tá querendo ir pro centro, não acha o ônibus que vai pro centro. Querendo pegar o 65 pro centro. Tá sabendo onde pegar ou não? Acho que é por aqui. Informou que é aqui pra diante, mas adiante aqui aonde? Ninguém soube informar nada. Quando você pede informação, e aí? Eles simplesmente é naquela roleta. Aí você vai para a próxima roleta, eles te mandam para outro. Não tem organização nenhuma isso aqui. Passageiros perdidos e nervosos. Olha pra você ver, trouxe o pessoal do Justinópolis, todas as outras regiões pra cá pra estação. Olha a zona que tá isso aqui. Pergunta lá na frente se tem que fazer fila, ninguém informa. Pergunta onde que é o ônibus, anda nesse corredor aí que você vai achar. Isso é jeito de tratar o povo? A gente não é cachorro, não? O que aconteceu foi o seguinte: algumas linhas que seguiam direto dos bairros para o centro da cidade estão vindo agora somente até a estação. Aqui os passageiros têm que descer dos coletivos e embarcar em uma das linhas do MOVE que foram criadas, 65, 66, 67 e 68. A confusão pesou até no bolso de algumas pessoas. Eu tive que pagar 2 passagens. Eles me informaram errado, eu passei a catraca. Aí a menina falou assim, não, para você pegar o móvel você tem que dar a volta. Aí eu tive que passar a catraca de novo e pagar novamente. Teve quem preferiu correr lá para o metrô, mas alguns passageiros elogiaram a mudança. Vai ser bem diferente, nós vamos conseguir chegar mais cedo ao centro. Primeiro dia foi ótimo, porque eu já vim de Betim, peguei na Santos Dumont, fui bem indicada, já parei aqui, desci em Venda Nova, já resolvi meu assunto e estou indo embora para casa. Com a mudança, o número de ônibus na pista mista diminuiu muito. Para você ter uma ideia, na Avenida Antônio Carlos, entre a Portugal e o anel rodoviário, passavam 74 coletivos nos horários de pico, vindo dos bairros. Agora são apenas 14. Aqui neste trecho, entre o anel e a região da Lagoinha, o volume passou de 129 para 78 ônibus. Por falar em mudança no trânsito, acompanhamos a movimentação nos desvios feitos na região da Pedro I, próximo ao local onde o viaduto desabou. No primeiro dia útil, depois da liberação, o fluxo estava lento. A gente tem os compromissos marcados e fica complicado. Está muito crítico, tem atrapalhado bastante no horário para chegar no trabalho. É meio complicado, né? Mas a gente vai devagarzinho, tranquilo, a gente chega lá, né? Com paciência. Tomara, essa fase de adaptação e de mudança está complicada mesmo, vamos ver se melhora daqui adiante. A Polícia Civil começou hoje a investigar um caso de assassinato ocorrido no início do fim de semana em Belo Horizonte, na saída de um festival de música. Mas o Jornal da Alterosa já havia exibido imagens de câmeras de segurança que mostram um travesti sendo morto na região leste da capital. Ela foi esfaqueada e morreu no hospital depois de um show de axé. As imagens exclusivas mostram pessoas caminhando a poucos quarteirões do estádio. 2 homens abraçados observam o que parece ser o início de uma discussão. Esta de camisa branca se afasta. Alguns homens seguem atrás dela. Repare que esta mulher, no meio da rua, chama o resto do grupo. Um pouco à frente, 2 pessoas começam a brigar perto do muro. A vítima é golpeada, corre e cai na calçada. 2 pessoas fogem. Uma delas seria a autora das facadas. 7 minutos depois, a cavalaria chega e uma viatura da PM segue atrás. Os militares levaram a vítima ao hospital João 23, mas ela morreu ao dar entrada no pronto-socorro. O crime foi nessa esquina do bairro Sagrada Família. A dona desta casa, logo cedo, lavou a calçada, que segundo ela estava muito suja de sangue. A gente observa ainda algumas manchas no asfalto. Segundo a Polícia Militar, Cleibe Gonçalves Júnior, de 30 anos, levou 3 facadas na barriga e no peito. Ele chegou a bater a cabeça no meio-fio. Os militares também disseram que até agora o motivo do assassinato é desconhecido. Dona Marília disse que escutou muitos gritos pedindo por socorro. Fiquei quietinha, fechei e fiquei quieta. Com muito medo? Com muito medo, uma gritaria mesmo. O que a senhora escutava? Um me larga, me solta e outros mandando bater e tudo.
O crime repercutiu nas redes sociais. Muitos amigos lamentaram a morte de Samantha. Nessa página no Facebook, a vítima aparece com uma amiga no metrô. Na legenda, elas contam que estão indo para o show de axé. Várias fotos da vítima antes de morrer foram postadas. Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso. As obras de implantação da rede subterrânea de gás em Belo Horizonte têm causado transtorno no trânsito até no domingo, olha só. Veja aí como estava engarrafada a Avenida do Contorno, perto dos cruzamentos com Nossa Senhora do Carmo e a Rua Grão Mogol, ali no inicinho do Carmo Sion. Foi nesse domingo. 3 faixas chegaram a ser interditadas para os trabalhos, além de um quarteirão das ruas Grão Mogol e Professor Moraes. Vamos ver agora como é que está o trânsito em Belo Horizonte, principalmente nesse trecho com a ajuda das câmeras da BH Trans. Bom, primeiro aí nós estamos vendo, agora sim, Nossa Senhora do Carmo com contorno, perto da Rua Grão Mogol e perto da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Hoje não há obras, o trânsito flui normalmente. Agora vemos o Complexo da Lagoinha, com o trânsito fluindo bem em todas as alças e viadutos. E aí, a contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto Carlos Prates. O trânsito também é tranquilo, a pista da esquerda, os veículos parados por causa do sinal fechado. 8.000 famílias de 3 ocupações em Belo Horizonte vivem em expectativa do cumprimento da ordem de reintegração de posse, que foi determinada pela Justiça. Eles garantem que vão resistir, pedem uma solução para não ficarem sem moradia e cheios de dívidas. Na entrada do terreno, uma frase pintada revela o espírito de resistência dos moradores da ocupação Rosa Leão. O alerta diz: cuidado, aqui rosas são leões. As barricadas de proteção continuam de pé, mas hoje muita gente saiu para trabalhar e a maioria das crianças foi para a escola. Voltar a rotina normal, né? Porque fica nesse negócio tira, não tira, né? Aí eles vão voltar a trabalhar tudo normal hoje, né? A gente assim fica apreensivo, sabe? Hoje a gente dorme, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Do outro lado da Mata do Isidoro, na comunidade Esperança, os moradores também mantêm o propósito de não deixar os barracões. A Licene tem 3 filhos, um deles especial. Ela construiu o barracão com dinheiro emprestado e já plantou até uma horta para ajudar no orçamento doméstico. Eu fiz um empréstimo no banco de 4.000, estou devendo os 4.000, praticamente comecei a pagar há pouco tempo, né? Então, assim, a gente fica nessa dúvida. Pô, a gente investiu aqui para depois, assim, perder do nada é muito difícil. Selma morava de aluguel no bairro Jaqueline. Veio para a comunidade com a mãe doente, uma filha e o marido. Eu acho que eles podiam ter retirado a gente no começo. Não esperado a gente ter colocado tudo que a gente não tinha. Dona Maria ainda está terminando a construção. Morava com a filha na região norte de Belo Horizonte, mas decidiu se mudar para a Ocupação Vitória, em Santa Luzia, há 1 ano. Era um cômodozinho de madeirite, assim, de 3 assim, 2 assim, né? Ali a gente pôs a caminha, pôs o fogão e começamos a vida ali, né? E ali nós ficamos 8 meses. Aí depois a gente começou a comprar os materiais devagar e começamos a fazer o barraco. E aí nós desmanchamos o barracãozinho de madeirite e fiquemos na nossa obra de venarias, né? A Mata do Isidoro tem 9.500.000 metros quadrados. As 3 ocupações ocupam cerca de 1/3 deste terreno, de acordo com o processo judicial. A Prefeitura de Belo Horizonte alega que vai construir em parte desse terreno 13.000 unidades do programa Minha Casa Minha Vida e que para isso tem que remover as famílias. Mas os moradores que já fizeram as suas casas dizem que não são contra o projeto da Prefeitura, mas querem garantir o direito às casas já construídas. Dá para todo mundo sim, dá para eles construírem, mediante eles mostrarem o projeto para a gente, dá para estar remanejando algumas famílias da Rosa Leão Esperança, que é onde é que eles falaram que tem um grande interesse, né? E dá para negociar essa parte, assim, nós estamos lutando para que seja negociado. Cláudia, quer dizer que você está dizendo que está no Minha Casa Minha Vida? Eu estou. E até hoje não saiu nada, tem 6 anos. 6 anos que eu estou esperando sair a minha casa. Essa demora do programa de habitação popular, e aí acontecem essas invasões e desrespeitando também a preservação de área verde, que era um dos últimos remanescentes na Grande BH. Vamos ver em que vai dar essa história. E a cidade de Santa Luzia, na região metropolitana da capital,
Tem 3 portais de entrada para visitantes, um deles novinho, além de posto de informações, que deveriam servir também como base para a Polícia Militar e ponto de apoio da Guarda Municipal. Mas eles já estão abandonados e ocupados. O portal na entrada do bairro São Benedito está com a pintura novinha. Tem câmeras de vigilância e até ar-condicionado. Policial mesmo não fica aí e o pessoal fica andando aí sem cinto, sem carteira de motorista, enfim. Se acontece um assalto aqui na Avenida Brasília, por exemplo... Não tem policiamento. Não fica mais ninguém. Quem está fazendo caminhada aqui, o comerciante, como é que fica se precisar? Fica sem policiamento nenhum. Segundo os comerciantes da Avenida Brasília, a principal do bairro, o lugar já foi ponto de apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Mas há 6 meses está abandonado e desperdiçando energia. Tem tudo, mas menos a polícia. Esse jeito tá aí, eles param, às vezes eles param uma viatura aqui embaixo aqui. O pessoal que sai para poder fazer caminhada de manhã de madrugada aí já foi estupado e tentar estupar eles, aí tudo aí. Situação parecida a gente encontrou no posto que fica na saída da cidade para a BR-381. A sujeira e o abandono tomaram conta. Esse aqui é o portal de entrada da rodovia MG20, estrada que liga Belo Horizonte a Santa Luzia. Por aqui funcionava um posto de fiscalização da Polícia Militar, como indicam as marcas deixadas por um adesivo neste vidro. Assim como os demais pontos, o lugar está abandonado. E ao que tudo indica, aqui não era só um ponto de apoio da Polícia Militar, não. Aqui também funcionava um posto de informações turísticas da cidade. A obra foi inaugurada em 2003. Sem policiamento, o lugar está parado e cheio de infiltrações. Lá dentro ficaram mesas, cadeiras e um bebedouro. É difícil, né? Só porque a gente precisa de um policiamento aqui, tem que esperar, né? Deus dará. Podia estar sendo usada, né? Mas é o dinheiro público que está indo embora, né? É complicado isso aí. Muito complicado mesmo. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Luzia, mas até agora ela não respondeu. A umidade que vem do litoral deixa o tempo nublado, com possibilidade de chuvas leves nas regiões central, leste, sul e triângulo nesta segunda. Nas outras áreas, o dia de céu parcialmente nublado sem chuva. Máxima de 24 graus em Belo Horizonte. 25 em Almenara. A temperatura chega aos 22 graus em Ouro Preto. Aos 26 em Uberaba. E em Unai, os termômetros atingem 28 graus. Ao vivo, imagem de Belo Horizonte, a temperatura neste momento é de 24 graus e a umidade relativa do ar está em 45%. Os corpos de 6 das 7 vítimas da queda do avião de campanha do candidato a presidente Eduardo Campos foram enterrados e um cremado nesse domingo. Cerca de 100 mil pessoas acompanharam o funeral do ex-governador de Pernambuco, que durou 20 horas em Recife. O avião da Força Aérea chegou na noite de sábado com os corpos de Eduardo Campos, do assessor de imprensa dele, Carlos Pecol, e do cinegrafista Marcelo Lira. As imagens da viúva de Campos e dos filhos ali em torno do caixão durante o velório e também dos políticos partidários e adversários dele na missa marcaram esse domingo. O corpo foi enterrado somente no fim do dia. Já o corpo do assessor político Pedrinho Valadares foi enterrado em Aracaju e o do fotógrafo Alexandre Severo foi cremado. O enterro do comandante do voo foi no Paraná. O corpo do piloto Marcos Martins chegou a Maringá na noite de sábado. Ele morava em São Paulo, mas a família é de lá do Paraná. Marcos deixou mulher e 2 filhos pequenos. O outro enterro de vítima foi aqui em Minas, em Governador Valadares, cidade natal do copiloto do voo, Geraldo Magela Barbosa da Cunha. A espera pela chegada do corpo de Geraldo Magela da Cunha a Governador Valadares durou 3 dias. Um dos irmãos e um amigo da família acompanharam a vinda do caixão que saiu de São Paulo e foi trazido para a cidade natal do piloto em um avião da Força Aérea Brasileira. Na saída do aeroporto, uma viatura da Polícia Militar acompanhou o cortejo. No primeiro contato com o caixão, o último carinho da mãe. Essa dor aqui só vai diminuir com o tempo, né?
Tá muito, ainda não caiu a ficha. Igreja cheia e muitas coroas de flores de amigos e parentes. O corpo do piloto foi enterrado no mesmo cemitério onde também foram sepultados os avós, o pai e tios. Emocionada e com poucas palavras, Dona Odete se despediu do filho e falou dos planos que os dois faziam para o futuro. Tinha planos de ir em Israel, né? Mas só Deus sabe quando, né? Não tinha marca, não. Era uma pessoa muito alegre, muito divertido. Onde ele estava, todos ficavam felizes. Geraldo Magela ia completar 45 anos no próximo dia 15. Ele deixa a esposa, um filho de 3 anos e meio, que não puderam comparecer ao velório nem aqui ao sepultamento por causa do estado de saúde da mulher. Ela está grávida de 7 meses, está muito abalada e a família preferiu evitar mais emoções. A filha do casal vai se chamar Ana, o nome escolhido pelo pai. Magela era um camarada muito gente boa, né? Família demais a conta. E a gente sempre ligava pra gente brincava muito, a gente vai sentir muita falta dele. Estamos de volta com notícias das eleições 2014. Começa amanhã a campanha eleitoral gratuita no rádio e na TV e com isso o Jornal da Alterosa vai começar um pouco mais cedo, 12h30. Saiba agora quais são as regras que os candidatos têm que obedecer na publicidade de campanha, seja na mídia ou nas ruas. A propaganda política é válida na hora de definir o voto? É válido para a gente conhecer os políticos, né? Saber em quem vota, né? A propaganda é a alma do negócio. Amanhã começa no rádio e na TV a propaganda eleitoral partidária gratuita. Mas desde o dia 6 de julho, as outras formas de divulgação estão permitidas. A propaganda eleitoral ela tem uma importância muito grande. Não é possível se falar em democracia sem que haja a informação para que o eleitor escolha de forma consciente o seu candidato. Os candidatos devem ficar atentos a algumas regras. No caso dos cavaletes, por exemplo, eles não devem ser colocados em locais que atrapalhem o trânsito de veículos ou de pessoas e só devem estar expostos nas ruas de 6 da manhã às 22 horas. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Eu acho que pode atrapalhar se for de uma forma que tenham muitos em um determinado lugar, pode atrapalhar. Outras regras também devem ser respeitadas. Carros de som bastante utilizados, eles são permitidos, mas eles devem guardar uma distância mínima de 200 metros de órgãos públicos, como sedes dos poderes executivo, legislativo, judiciários, e só podem veicular entre 8 horas da manhã e 10 horas da noite. Pinturas em muros e cartazes, elas são permitidas, devem ser feitas espontânea e gratuitamente pelo eleitor. O cidadão que se sentir desrespeitado pode fazer a denúncia sobre a irregularidade pela internet ou em um dos cartórios eleitorais. Eu acho que a política tem que ser consciente. Uma política consciente é legal, bacana. Sujar a cidade não é legal. Outras notícias você confere logo mais na nossa segunda edição, 6h45 da noite. Eu volto amanhã. Boa tarde para você.